TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Aos amigos do Grupo Espírita Batuíra de Algés, Portugal, nossas saudações fraternais. Nos encontramos mais uma vez para podermos trabalhar a temática proposta sobre os flagelos destruidores e a evolução do espírito. Que possamos, nesse dia, encontrarmos-nos em sintonia com Jesus e com os bons amigos espirituais, para podermos direcionar os nossos pensamentos, tanto quanto as nossas melhores intenções, à tarefa que vamos desempenhar nesse dia. Sou Vanderlei Ferreira e vamos juntos trabalhar essa temática. Allan Kardec, na Revista Espírita do ano de 1866, no mês de outubro, vai trazer uma temática que futuramente vai agregar o livro A Gênese, que leva como tema Os Tempos São Chegados. E vai falar Allan Kardec, entre outras questões, sobre a evolução do planeta Terra. Vai colocar Allan Kardec inicialmente que esta evolução dá-se em dois tipos de campo de ação. Dá-se de maneira física, fisicamente, e dá-se de maneira moral, moralmente. Ora, o desenvolvimento que nós percebemos ao longo dos anos do nosso planeta fisicamente pode ser sentido de maneira global ou de maneira regional. Aquilo que nós falamos do desenvolvimento da capacidade do homem para ajustamento daquilo que seja necessário no plano ao qual nós estamos ora encarnados, faz com que desenvolva fisicamente o nosso plano, o nosso planeta. De maneira moralizadora, temos três campos de ação que Allan Kardec vai citar: o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento do senso moral e o abrandamento dos costumes. Pois bem, quando nós tratamos sob esta ótica, já conseguimos perceber o quanto no primeiro desses três itens avançamos. No que tange ao desenvolvimento da inteligência. Sabemos que, no século em que estamos situados, a nossa capacidade de desenvolver soluções para a própria sociedade já é muito maior do que aquela de tempos atrás. Desenvolvemos a nossa capacidade intelectiva através dos estudos de maneira conjunta que vamos executando ao longo do tempo. É claro que parte do esforço individual de cada um de nós para conseguir também alcançar esse desenvolvimento intelectual. Quanto ao segundo item, desenvolvimento do senso moral. Muitas vezes, e de maneira isolada ou de maneira assodada, ficamos imaginando, porque vimos o reflexo da nossa sociedade, ainda que domine muito o egoísmo, ficamos imaginando que esse desenvolvimento do senso moral ainda não reflete as condições que nós imaginamos já programadas para todos nós os seres que aqui nos encontramos. Alguns de nós pensam que nós já poderíamos estar um tanto mais à frente nessa questão, poderíamos estar mais desenvolvidos na nossa moralidade.
Mas esta é uma questão para aqueles que olhamos apenas de uma face, apenas pela face da vivência atual. Quanto ao abrandamento dos costumes, é claro que também a sensibilidade daqueles que estudam e que se depositam, se debruçam sobre essa temática, vão encontrar também reflexões que já fazem uma amostragem daquilo que nós tenhamos adquirido de abrandamento dos costumes. Imaginemos, por exemplo, a idade média da nossa existência material, da nossa vida, digamos assim, atual, e vamos ver que os costumes da época eram muito mais rígidos em várias posições em relação àquilo que nós já estamos hoje senhores e adquirindo para as nossas próprias vivências. Então Allan Kardec segue analisando essa questão e vai colocar sobre o ângulo da matéria e sobre o ângulo da moral. Vai dizer Allan Kardec nesse mesmo item, desse mesmo artigo da Revista Espírita Os Tempos São Chegados, que para aqueles que têm a sua vivência lastreada pela ideia de uma única existência, pelos que têm a sua existência levada pela ideia do bem-estar presente, atual, do senso e da sensibilidade, os materialistas, para eles essas questões parecem-lhes que são sempre iguais. Para o espiritualista, há uma grande diferença. Porque vai também refletir tanto para um quanto para o outro, mas de maneira adversa para aquele que é materialista em relação ao que é espiritualista, a sua vida futura. Apenas para formarmos base da ideia que queremos pensar. Para o materialista, uma vez que haja uma sequência de questões orgânicas e nós temos a vida, que uma vez que exterminadas essas condições, tudo morre e tudo acaba. Para os espiritualistas em geral, somos aqueles que, criados pelo Criador, por Deus, temos então existências, as quais sobrevivem o espírito, a alma, para muitos de nós, que vamos dar continuidade. E que essa existência é apenas um reflexo das experiências que necessitamos para desenvolver o senso moral, para desenvolver a inteligência, para aprender e colocar em prática o abrandamento dos costumes. Então, para essa primeira gama que estamos estudando, os materialistas, quando falamos das destruições, dos flagelos destruidores, para eles, diz Allan Kardec, esses eventos são calamidades carentes de compensação, sem resultado aproveitável nenhum, porque para eles, esses flagelos destruidores aniquilam os seres para sempre. Adversa, pois, é a ideia e o entendimento para aqueles que sobrevivem e que vivem as suas existências sob a ideia do espiritualismo. Muito especial, nós, os espíritas, como definição, aprendemos que a doutrina espírita é uma ciência, conforme propõe Allan Kardec na introdução do livro O que é o Espiritismo, no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo. Vai dizer que o Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem, a destinação do espírito e suas relações com a vida física e a vida extrafísica. Então daí há consequências claras para aqueles que, como nós, os espíritas, pensamos sobre essa hipótese de que, uma vez que um flagelo destruidor
se abata nessa existência sobre cada um de nós, é a oportunidade de trabalho para o aperfeiçoamento do ser imortal que somos, e não o extermínio, o fim, o término, conforme apregou aqueles que não creem numa sobrevivência de algo a mais, senão o próprio corpo físico. Então Allan Kardec vai traçar essas ideias para nós compreendermos de maneira clara quando os flagelos se abatem sobre nós. E eu aqui estou falando sobre os flagelos, no plural. Porque conforme nós vamos hoje detalhando ao longo da nossa conversa, do nosso diálogo, da nossa troca, vamos percebendo que não apenas aquelas que são agudos, não apenas aqueles eventos que são agudos, que são flagelos. Há tantos outros flagelos que acontecem no nosso dia a dia e que muitas vezes nós nem apercebemos que estamos vivenciando sobre essa ótica. É o que nós vamos ver. Uma vez que nós, espíritas, sabemos dessas relações que extravasam a própria existência física e que vão além desses momentos em que estamos sob as vestes do organismo físico, é claro que vamos perceber que o que Allan Kardec postula é o melhoramento, o desenvolvimento de cada um de nós. Não é por outra que Allan Kardec vai colocar no Espiritismo, na sua expressão mais simples, nesta obra, citando ali o objetivo do Espiritismo. E pelo objetivo do Espiritismo, nós conseguimos perceber que o desenvolvimento moral do ser é para nós o objetivo final. Allan Kardec vai dizer que o objetivo fundamental do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso, diz Allan Kardec, procurar nele, no Espiritismo, senão o que possa ajudá-lo para o seu progresso moral e intelectual. Apontando assim, mais uma vez, que nós podemos e devemos constituir esta relação de entendimento para poder vivenciar as experiências, as compreendendo. Aqui um outro detalhe. É quando nós falamos desta relação de entendimento. Muitas pessoas dizem assim: nossa, pessoas de nossas relações, e que não têm a mesma crença que a nossa no Espiritismo, por exemplo. Dizem eles: nossa, vocês os espíritas são tão estranhos, porque vocês apregou que as dificuldades, elas são benéficas. Que as dificuldades, elas devem ser passadas com alegria. Ao qual nós contraditamos quando nos falam assim. E vamos dizendo que pode até, que através da nossa fala, essa expressão, que não é a expressão da verdade que apregou a doutrina espírita, possa levar à percepção de muitos. Mas, de qualquer forma, é preciso que nós venhamos a compreender de parte mais profunda essa questão. Ora, uma vez que nós, os espíritos imortais, fadados à felicidade, fadados à prática do bem, reencarnamos num plano, num planeta, tal qual o planeta Terra. Num plano conforme as especificações propostas no nosso Evangelho, capítulo 4. Num plano de expiações e provação. Aonde o bem e o mal se equilibram. Aonde respondemos solidariamente pelas ações daqueles que aqui estamos formalizando ou formando as ideias que constituem a característica do nosso globo, do nosso planeta, do nosso ambiente. Junto a isso, há uma gama de espíritos pertencentes a esta mesma ordem
e que convivem no entorno de nós para poder interagir e nós podermos juntos avançarmos para esse desenvolvimento moral. Então venhamos nós a pensar sobre essa questão. Quando esses nossos amigos, esses nossos conhecidos nos interpelam sobre essa condição, dizemos não. Nós, os espíritas, estudamos para compreender. É o primeiro ponto. E sabemos que a revolta, e sabemos que as brigas, e que sabemos que o mal-estar que se possa gerar frente à condição que, segundo a nossa visão, não é em acordo com os nossos interesses, só nos deixa mais tempo em relação ao sofrimento moral que já estamos em curso. Então nós, os espíritas, vamos trabalhar com essas questões estudando. Estudando. É o caminho ao qual nós temos para compreender. Quando encontramos esta relação de desenvolvimento intelectual e desenvolvimento moral, é claro que podemos fazer uma ilação rapidamente para poder trabalhar com ela. Se não desenvolvermos a intelectualidade, faremos atos bons sem nem mesmo saber porquê. E aqui não está incluso aí o mérito de saber por que o está fazendo. Mas se nós desenvolvemos apenas a questão moral, como vamos medir se nós estamos realmente moralizados se não temos a parte intelectual para fazer essa análise? E essa análise cabe prioritariamente por cada um de nós. Então, frente a esses desastres que nós chamamos flagelos destruidores, é que vamos colocando-nos frente a frente com as possibilidades de tirar dali aprendizados para o espírito imortal. Até porque nós, os espíritos, sabemos que uma vez destruídos nossos corpos, continuaremos na sequência para reencarnar em outros corpos, em situações de equivalência com a nossa necessidade evolutiva. Pois bem, quando nós respondemos isso aos nossos amigos ou aos nossos conhecidos, é claro que trazemos na mente também aquilo que nos relatam os estudiosos de primeira ordem da doutrina espírita. E não é por outra que Leon Denis, quando vai trabalhar em sua obra do ano de 1909, O Problema do Ser, Destino e da Dor, na terceira parte, quando está falando sobre essas relações do ser, das suas vivências, do seu dia a dia, vai pontuar de maneira incisiva de que, diz ele, abre aspas, vivemos numa era de anemia intelectual, que é causada pela raridade dos estudos sérios, pela procura abusiva da palavra pela palavra, pela forma enfeitada e oca e principalmente pela insuficiência de educadores de mocidade. Em geral, diz ele, lê-se pouco, lê-se depressa e não se medita. E esta é uma questão que vai fazer com que nós possamos evoluir quando nós compreendemos da necessidade do entendimento. Muitas vezes falamos que os flagelos destruidores é um mal, é um castigo, é algo divino. Mas nesse processo evolutivo que nos encontramos, onde fisicamente também o globo progride, temos que compreender da necessidade de nossa atuação. Mas então, o que são flagelos destruidores? Seguindo a linha de Leon Denis, vamos buscar em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, na observação da questão 741, e apenas estou situando para que nós possamos procurar juntos e estudar melhor, vai dizer que na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem se colocar a peste, a fome,
as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. E aqui, produções da terra são aquelas que, como estamos vivendo hoje, uma erupção de um vulcão, por exemplo, independe do homem. Não há como qualquer artifício chegar lá e fazer o impedimento. Não há como fazer o resfriamento com qualquer água que imaginemos. Então é claro que compreendendo assim fica mais fácil nós pensarmos nesses flagelos destruidores e naturais, independente da ação do homem. Ora, quando a peste se abate, e aqui a peste pode ser representada por vários ângulos e por diversas situações. Quando ela se abate sobre nossos seres, é que nós vamos verificar essa capacidade de desenvolvimento da nossa inteligência. Tema atual, sem querer polemizar, porque não é o nosso objetivo é estudar. Mas estamos, na data de hoje, vivenciando uma pandemia que já vai se estendendo há mais de 1 ano e meio. E que tem nome e sobrenome. E que nós vimos ela iniciar no final do ano de 2019 e avançar até hoje. Chama-se Covid-19. Então veja, esta peste que se abateu, e aqui quando eu falo, e terei bastante calma para falar isso, quando fala-se que não quero entrar em polêmica, porque há uma linha de pensadores que imagina, e que é possível ou não de ser comprovado que fora criado esse vírus em laboratório, não é essa questão que nós estamos discutindo, mas sim a peste em si que está estabelecida. O que acontece? Logo que avançou e tomou conta de vários locais do nosso orbe, do nosso planeta Terra, começamos os homens de ciência uma mobilização para poder amenizar, aplacar, quiçá até solucionar essa questão. Então, através de pequenas observações, foram feitas sugestões e apontados caminhos para amainar esta grave pandemia. Então veja, por uma análise simples, mas bem estudada, chegou-se à conclusão que o melhor inicialmente, uma vez que testado alguns medicamentos, não teve a eficiência que gostaria que se tivesse, mas seguiu-se com ela. Ainda que uns contos a favor, mas se seguiu com ela. Mas o que é geral da nossa capacidade intelectiva, do desenvolvimento da inteligência, é simples: água e sabão. Água e sabonete. Lavar as mãos mais de uma vez por dia. Cuidar-se para não tocar. Usar uma máscara protetora para evitar que, se eu esteja contaminado, passe para alguém. Ou esse alguém que esteja contaminado passe para mim. Então ela tem dupla ação. É a melhor posição? É a nossa capacidade intelectiva que chegou a essa conclusão. Desenvolveu-se ao longo do tempo alguns medicamentos e uma vacina de maneira emergencial, que se tem dúvida da eficiência ou não, mas aí está posta. E o que acontece? Esses medicamentos estão se desenvolvendo e agora já estão patenteando para poder amenizar com comprovada eficiência que se dará de maneira absoluta no futuro, depois dos testes definitivos. Ainda que haja muita polêmica nessas questões,
E eu não quero entrar nas polêmicas, eu quero falar da nossa capacidade dos seres, aqueles que estão voltados às ciências e ao desenvolvimento do bem-estar dos homens, criarem essas situações, que não são as melhores, nem agradam a todos, nem salvam a todos. Mas aí está. Desenvolvimento da capacidade intelectiva do homem. Mas é pouco, porque ainda não está desenvolvido o senso moral. Segundo informações que encontramos desde o Livro dos Espíritos, até mesmo as comunicações mediúnicas mais atuais, os Espíritos asseveram que nós, os encarnados no planeta Terra, do mundo de provas, de provações e expiações, seres, espíritos, conforme a escala espírita da terceira ordem, só solucionaremos essas questões quando definitivamente nossa moralidade estiver atuante. Então veja, o desenvolvimento do senso moral, a evolução do espírito, fará com que esse abrandamento dos costumes também venha a ser apresentado. É uma sequência, não temos dúvida disso. Mas a par disso, porque essa pandemia domina-nos diariamente, vamos nos esquecendo das outras ou dos outros flagelos destruidores que ocorrem exatamente nesse tempo e de muito tempo. Quando Allan Kardec coloca a peste que tratamos, quando Allan Kardec trabalha a fome em nosso mundo, no nosso planeta Terra, onde, segundo a FAO, 1/3 da população passa fome. Nós não percebemos o flagelo que está ao nosso lado. Porque é um flagelo destruidor. Principalmente e situado em países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Este flagelo destruidor continua ceifando pessoas, mentes, esperanças. Quando Allan Kardec fala do flagelo destruidor natural independente do homem, ele fala em inundação. E nós temos ao longo da história recente do homem locais que rompem-se barreiras e inundam. Há pouco tempo nos Estados Unidos, há 2 ou 3 anos no Brasil, e que são flagelos destruidores, sim. Porque não é apenas os corpos físicos que levam, mas as situações que vão gerar no entorno daqueles que estão envolvidos. E nós podemos muitas vezes pensar que não estamos envolvidos. Mas como estamos todos nesse plano, sim, o nosso envolvimento também se dá. Intempéries pela falta da própria natureza, que criam formas impróprias da produção da terra, o que vai dar-se também em alimentações e outros. Mas a par disso, temos também muitos flagelos destruidores morais. Quando lemos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando no capítulo 5 vai falar literalmente quem é aquela mulher que invade o lugarejo e leva sua filha pela mão, e que se chama caridade, porque vai levar aqueles que estão flagelados pelas condições sociais o sustento, a boa palavra, e se leva sua filha pela mão, ensinamento moral. Não é para que ela doe, é para que ela faça a parte que lhe cabe, aprendendo também no campo do bem. Então, Leon Denis, quando vai falar em 1919, falta de educadores de mocidade, aqui no Evangelho nós encontramos uma.
E pela nossa vida encontramos tantos outros, que vão fazendo dessas oportunidades e desses flagelos destruidores, que não são naturais exatamente, mas são pela ação egoísta dos seres que somos habitantes dessa terra. E que ainda, mesmo que venhamos a nos comover, não somos aqueles que agimos de uma maneira mais clara para ir ao encontro de outros. Mas é assim que nós vamos compreendendo. É buscando nesses estudos que nós vamos compreender. É quando Allan Kardec, buscando conhecimento sobre essa temática tão dura para todos nós, vai perguntar aos amigos espirituais qual é o fim, qual é a intenção de Deus para propiciar à humanidade os flagelos destruidores. E os espíritos vão responder a Allan Kardec: para fazê-los progredir mais depressa. Pegando o exemplo que citei há pouco, e de novo, sem entrar na questão que extrapola o próprio estudo. Pois em menos de um ano, desenvolveu-se mais de uma vacina. Mas a vacina... Não é essa a discussão. É a nossa capacidade de progredir mais depressa. Nos primeiros dias desses flagelos, desse flagelo destruidor, dessa pandemia no Brasil, muitos se sensibilizaram e em verdadeiros monções de ação levaram socorro para aqueles que não tinham, levaram alimento para aqueles que não tinham, levaram sabonete para aqueles que não tinham sabão para lavar suas mãos, para também se protegerem. É essa relação que os espíritos vão apontar. E vão dizer mais, para fazê-los progredir mais depressa. A destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. Porque em cada nova existência subimos um degrau na escala do aperfeiçoamento. E recomenda aos espíritos, é preciso observar, fazer a leitura, é preciso que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. E vai fazer estudo na Revista Espírita, também do ano de 1866. Allan Kardec preocupou-se com essa ideia do saneamento que ocorreu nas regiões que foram flageladas. O desenvolvimento físico que houve nas regiões flageladas. O desenvolvimento moral que houve com aqueles envolvidos diretamente nos flagelos destruidores. E essa regeneração moral dos espíritos que citam a Kardec e nos ensinam os amigos, elas servem para pontuar não apenas aqueles que no nosso caso, ficamos aqui no plano Terra dando continuidade à nossa existência. Mas também aqueles que partem de forma apressada, segundo o nosso olhar, mas de forma totalmente regular, em acordo com a lei divina. E que tem a possibilidade de darem continuidade, analisando a sua própria condição para programar existências futuras, reparadoras de tantos vícios que ainda carregamos. Aqueles que bem compreendem, que aceitam, vão então
olhar para si e apreciar o que já possa ter de ganho de virtude. Porque a virtude está no entendimento e no abrandamento do orgulho e do egoísmo. Veja que essas pequenas relações que nós nem sempre percebemos do nosso dia a dia dos flagelos. Kardec, quando teve essa resposta na lei de destruição, que está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, logo se preocupou em perguntar aos Espíritos se Deus não teria outros meios de empregar para a nossa evolução que não fossem os flagelos destruidores. E os Espíritos bondosamente dizem, mas Deus já o emprega todos os dias. Porque deu a cada um de nós os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Mas nós, os homens, os espíritos encarnados, nem sempre aproveitamos desses meios. E aqui nós vamos fazer essa viagem por essas ideias dos espíritos, porque muitas vezes situamos a nossa existência pelo nosso olhar de nosso convívio. Ah, mas está tudo tranquilo. Não fui abatido pelo Covid. Não fui tocado por esta peste. Nem mesmo eu pude perceber, então está tudo tranquilo para mim. Mas o que nós utilizamos quando aqui estávamos vivenciando essas experiências? Por que nós não utilizamos dos meios que possivelmente dissemos melhor colocado, dissemos passado, quando preparávamos para esta encarnação e víamos então nessas oportunidade de crescimento, de ganho? Por que não fizemos? Porque aqui é da lei divina, que quando nós reencarnamos para uma nova série de experiências, por óbvio, temos esquecimento do passado. E digo por óbvio, porque se soubéssemos tudo aquilo e tivéssemos sempre o aviso de forma clara, não teríamos o mérito do esforço de lutar em relação a nós mesmos para poder evoluir. Então veja, essa relação da nossa convivência, ela faz jus ao entendimento que temos. Não é por outra que próprio Allan Kardec, quando vai dando sequência a essa série de perguntas aos espíritos, vai dizer, mas será que nos flagelos destruidores não sucumbe o homem de bem como perverso? Isso é justo? Pergunta Kardec aos espíritos. E os espíritos vão dizer aquilo que já sabemos? Apenas lembrar-nos que quando aqui estamos encarnados, tudo se refere ao corpo. Mas depois que desencarnamos, a nossa visão é diferente, é outra. Então, quando a gente vê a partida pelo flagelo destruidor de alguém, a gente pensa, nossa, mas ele, o Vanderlei, não é o caso, mas estou apenas me pegando como exemplo, o Vanderlei, aquele que é um bom espírito, aquele que é um bom pai, aquele que é um bom palestrante, aquele que é um bom filho, aquele que ajuda todo mundo, aquele que fala, aquele que faz o que fala, e partiu. No flagelo, junto a tantos outros de má vida. Mas, na verdade, esta análise que nós fazemos daquilo que nós percebemos em relação aos outros,
é apenas superficial. Porque somente ao Criador, ou a nós, se quisermos, como fala Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos. Se quisermos conhecer, é preciso que pensemos nas nossas ações, nos nossos atos, nas nossas relações, para saber aquilo que é possível, necessário para ser modificado. Então, assim, segundo os nossos olhos, um homem de bem que pereça, segundo a nossa análise, o homem de bem, segundo a nossa análise, que pereça frente a um flagelo destruidor, aos olhos de Deus, talvez não o seja. E ainda assim, é uma oportunidade também dada para poder evoluir. Então, essa relação da nossa própria existência e esse nosso olhar, ele não é exatamente o ponto ao qual o Criador aponta. Por isso é necessário que nós venhamos buscar o conhecimento para poder compreender. Porque esses flagelos destruidores, que são a reflexão daquilo que se representa fisicamente, são provas morais para cada um de nós envolvidos. E que vão dizer os amigos espirituais nessas provas morais é que nós temos ocasião de exercitar a nossa inteligência, demonstrar a nossa paciência e, sobretudo, a nossa resignação ante a vontade de Deus. Então, veja, o primeiro dos atos é nós buscarmos o conhecimento. Ato anexo a esse é trazermos para a nossa vivência, fazermos a comparação para podermos compreender. Mas é somente quando nós nos resignamos ante a vontade de Deus, é que vamos aceitar essas relações para poder bem vivenciar a nossa existência. Trazendo para a lucidez a consciência da lei, e as necessidades que estamos todos imersos para evoluir. E é nesses momentos que temos a oportunidade de demonstrar àqueles que queiram, àqueles que busquem, àqueles que se dediquem, mostrar os sentimentos de abnegação, o sentimento de desinteresse, da prática do bem, sem outro móvel senão o bem. Do amor ao próximo. Não do amor conforme a nossa visão, muitas das vezes pequena. Não o amor de amar aquele que nos ama. No Evangelho de João, na narrativa do amigo espiritual, vai colocado o que Jesus houvera falado nos momentos derradeiros a ele. Então Jesus houvera dito numa reunião que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Numa condição extraordinária de não olhar para trás. E então esse Espírito que nós denominamos pelo nome de Jesus, que é aquele irmão Espírito já de muitas encarnações, Espírito puro que vai nos mostrar qual o melhor caminho a seguir. Aponta como possibilidade a renovação do estado íntimo moral, a renovação da nossa capacidade intelectiva de compreender através do processo e evoluir.
quando nós pensamos assim, já encontramos oportunidade de cumprir com os desígnios do Criador. Então, Allan Kardec, em mais uma pergunta aos espíritos imortais, vai questionar qual é o objetivo da encarnação. Deus impõe a encarnação para fazer-nos chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros a missão. Mas para alcançar essa perfeição é preciso que cada um de nós compreenda o sofrimento das vicissitudes da existência corporal. Visa ainda outro fim, que é pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra do Criador. Então, nós somos também co-criadores nesse sentido de fazer a parte que nos cabe. Esse conhecimento desses flagelos são para nós o despertamento para que saiamos dessa letargia de ação no campo do bem que nos encontramos. Não basta apenas que nós sejamos os conhecedores amplos da lei, mas para podermos evoluir, a medida é aquilo que fazemos com o que temos em mãos. As oportunidades são muitas. O melhoramento progressivo de cada um de nós dar-se-á pelo esforço que façamos, pelaquilo que venhamos a empreender de maneira íntima para a prática, o desenvolvimento do bem entre nós. O espírito que queira progredir há que compreender, aceitar a lei divina, mas colocá-la na sua própria existência como uma regra de ação de todos os momentos. Por isso, queridos amigos, quando nos encontramos para pensar sobre as luzes que a doutrina espírita esparge sobre todos nós, quando paramos para buscar os ensinamentos dos espíritos trazidos e participados com Allan Kardec, é que percebemos a oportunidade que temos em mãos. Olhemos ao nosso derredor. Participemos com mais ênfase. Trabalhemos em nós aquilo que seja mais necessário para nos apresentarmos em regresso à pátria espiritual, em condições melhores às quais aqui nos encontramos hoje. E diante destas possibilidades que se abrem, sejamos aqueles que nos portemos com humildade frente ao Criador. Sejamos aqueles que nos portemos com amor frente ao próximo. Sejamos aqueles que nos portemos com disciplina frente ao respeito de nós mesmos. O Criador nos aguarda
O nosso bom anjo guardião nos intui, nos incentiva, nos orienta. Os bons amigos espirituais vibram quando algum de nós consegue inverter em perfectibilidade, mesmo que relativa, porque no bem não há concorrência. No bem há uma relação de união. Amigos do Grupo Espírita Batuíra de Algés, pensemos nisso. Trabalhemos constantemente. Confiemos sempre, amemos mais ainda. Que possamos bem compreender esses flagelos destruidores e as relações necessárias para a evolução do espírito imortal que somos. Trabalhemos, confiemos, amemos sempre. É a proposta de Jesus, é a proposta da doutrina para todos nós. Muita paz a todos. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.